Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Dessa vez vamos falar do capítulo 227 do mangá, onde a gente vai ver o encontro de Asta com a rainha de Hearst. Não só isso, a gente vai ver um pouco mais sobre o demônio que reside naquele reino, que na verdade não reside bem ali. Existe um grande demônio atormentando todo aquele local e a gente vai saber como tudo isso tá funcionando no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida por favor aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te inscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Quem é a rainha do reino de Hearst? Que Asta precisou literalmente abrir seu caminho até ela para alcançar. Vemos Asta finalmente passando por toda aquela barreira de água, usando sua espada e a sua anti-magia, e ele agora estava frente a frente ao trono do reino de Hearst. Ele aparentemente finalmente havia chegado até a rainha e agora ele ia entender tudo o que estava acontecendo naquele reino. Black Clover, capítulo 227, a feiticeira onisciente. Vemos Asta então completamente chocado com o que ele havia acabado de se deparar. Tinha uma boneca na frente dele, a rainha de Hearst era uma boneca? O que estava acontecendo ali? O garoto estava pressentindo algo muito estranho, pois ele não conseguia sentir mana, realmente, mas ele conseguiu sentir uma presença ali através do Ki. Ele com certeza sabia que tinha uma pessoa ali dentro, mas ele não viu ninguém, só uma boneca. Até que do nada ele começou a ouvir alguns barulhinhos e alguém se perguntando quem estava ali. Esta voz estava vindo de trás do trono da rainha, que no caso só tinha uma boneca. É então que a gente se depara com a verdadeira. Vemos uma garota caindo em cima de um ursão, abraçando aquele urso de pelúcia gigante. Não só isso, como conseguimos perceber que do lado dela havia um grimório do reino de Hearst, e do outro lado, perto da sua cabeça, bem, havia a coroa daquele reino. Tudo isso só podia significar uma coisa: ela devia ser a rainha, mas no momento ela estava mais interessada naquele urso gigante castor de pelúcia. Vemos então Asta sem entender nada fazendo a volta naquele trono, e então ele se depara diretamente com ela, e ele fica ali sem entender bem o que estava acontecendo, então começa a chamar um pouquinho de atenção falando: ei, oi! E é então que aquela moça se levanta imediatamente já dando de cara no queixo do Asta, completamente tímida, pedindo desculpas, pedindo 1000 desculpas por tudo aquilo. Ela começava a dizer que se distraiu um pouquinho porque abraçar o urso de pelúcia é bom demais. É só nesse momento então que os dois percebem o que havia acontecido e então os dois começam a sentir uma enorme dor, porque foi uma batida bem forte. Nesse momento então, do nada, o Asta novamente é pego por uma enorme onda de água. Ele tava ali novamente se afogando e se perguntando: o que tá acontecendo aqui? O que tá rolando nesse lugar? Vemos então novamente o espírito da água completamente preocupada com aquela moça acariciando a sua cabeça que tinha acabado de machucar, enquanto isso começava a dizer: ei, vamos lá, o que tá acontecendo, Rulopética? Eu pensei que já tinha dito pra você tirar o pijama, não é? Nesse momento víamos novamente a garotinha se desculpando, dessa vez ajeitando seus óculos, e aparentemente a relação que ela tinha com o espírito da água parecia algo vindo de mãe e filha. Nesse instante tínhamos Asta e Sekirei completamente chocados ali, se perguntando: espera aí, essa aí é a rainha do reino de Hearst? É então nesse ponto que a gente muda completamente de cenário e a gente vê o grande rugido do dragão do mar da Noelle voando pra muito longe, o grande ataque da nossa realeza de Clover. Aquilo foi um ataque brutal e extremamente destrutivo e a gente vê eles lá parados no meio. Pra quem não se lembra, este foi um ataque mandado diretamente em Gaja, o guardião do reino de Hearst, após ele ter iniciado um ataque contra o pessoal de Clover. Aquele cara havia sido atingido diretamente por isso, mas depois que a fumaça baixou a gente viu que ele tava bem intacto. Tudo que ele falava era: uou, isso passou bem por perto. Ele continuava ali voando e a gente via que agora as runas estavam em frente a ele. Toda aquela runa mágica estava se formando agora em frente ao seu corpo, e ele então começava a dizer que sem a defesa que ele obteve a partir da sua magia, com certeza isso teria sido muito perigoso. Ele então começa a analisar que o pessoal de Clover, mesmo tendo sido pegos de surpresa, bem, eles conseguiram ajustar os seus poderes mágicos enquanto lutavam. Isto com certeza era uma habilidade extraordinária, mas agora ele se perguntava: pra onde é que esse pessoal foi? Ele então em uma alta velocidade começa a percorrer todo o reino. A gente viu que ele passou como se fosse um grande raio, um grande trovão. Ele simplesmente parecia ter se teletransportado enquanto deixava um grande rastro. Em um só instante, então, no meio daquela floresta, ele encontra os três paradinhos ali e todos ficam completamente chocados quando ele apareceu frente a frente com todo mundo, deixando alguns resquícios de raios em suas costas. Então Noelle fica assustada e se perguntando o que havia acontecido ali. Em sua mente ela só conseguia pensar que aquele homem era muito rápido, e então a gente via ele agora frente a frente com os três cavaleiros de Clover. Gaja agora poderia dar seu contra-ataque e eles estavam numa péssima situação, sem ter pra onde se mover, eles estavam encurralados. É então que aquele cara simplesmente baixa sua cabeça, ele se curva perante a todos eles pedindo perdão. Gaja então começa a dizer que havia forçado toda essa batalha, toda essa luta pra testar o nível de magia de todos aqueles cavaleiros de Clover. E todo mundo fica mais confuso ainda, como assim? Vemos então a expressão de choque no rosto de Noelle, Finral e Mimosa também. Depois disso então a gente percebe que lá naquele outro lugar a rainha e o espírito da água estavam explicando a mesma coisa pro Asta e pra Sekirei. Todos os membros do reino de Clover faziam a mesma pergunta: os níveis de
de magia, o que vocês querem dizer com isso? E este nível de magia era aquilo que o espírito da água já havia nos explicado no capítulo anterior. Níveis de 9, 8, 7 e assim vai. Quanto menores números, mais forte seria aquele mago. A rainha do reino de Hearth diz que isso está correto. As batalhas entre os magos não são travadas com números, mas sim com a força das suas magias. Não importa quantas dezenas de pessoas se unam contra um único mago talentoso, eles não terão a menor chance. Isso se o nível desse mago for muito elevado, ele consegue vencer um exército sozinho e sem dificuldade nenhuma. Aquela rainha então começava a explicar que era por isso que as guerras entre as nações mágicas são travadas pelo poderio militar medido pelos níveis de poder mágico. Quanto mais cavaleiros mágicos com um nível de magia de baixo nível, mais forte seria a nação. Além disso, para enfrentar demônios era necessário magos de pelo menos nível 1 ou superior. Nesse instante então, o Asta começa a ficar completamente chocado com o que a rainha estava dizendo. Demônios? O que você quer dizer com isso? Realmente existe um demônio nesse país? Ele então começa a explicar toda a sua situação. Ele conta que foi até ali perseguindo este país por uma maldição poderosa que pertence a um demônio que estava vindo dali. Então ele pergunta se a rainha sabia de alguma coisa sobre isso, de onde estava vindo esse poder. E lá vai a Sekiria dizendo que novamente o Asta estava falando demais. Nesse momento a gente vê o espírito da água e ela estava em pensamentos dizendo que era muito estranho. Somente o espírito deveria saber sobre isso, então como eles conseguiram essa informação? E não só isso. De qualquer forma, ela infelizmente não poderia contar pra ninguém sobre tudo o que estava acontecendo ali. Este deveria ser o maior segredo do reino de Hearth. Só que não foi, porque a rainha simplesmente levanta sua camisa do nada dizendo: ah, deve ser porque eu fui amaldiçoada por um demônio, olha aqui ó. Se continuar desse jeito eu vou morrer em mais ou menos 1 ano. Nesse momento Asta e Sekiria ficam completamente chocados, gritando o quê? E a gente percebe que a rainha era bem avoada, igual o Asta, os dois se pareciam demais. Eles simplesmente saíam contando tudo pra todo mundo, e a gente viu o espírito da água brigando com ela, dizendo: o que você tá fazendo? E ela perguntando: o que foi? Nesse momento a gente vê o espírito da água brigando com ela, dizendo: por que você contou isso pra eles? Não era pra contar. E ela fica: o quê? Hã? Como assim? Não era? E a gente vê o Asta observando lá de longe, sem entender nada que tava rolando ali. Nesse momento a gente vê o espírito da água lacrimejando enquanto dizia: ah, agora bom, já é um pouco tarde demais pra isso, não é? O motivo da gente ter trazido todos vocês aqui, pessoal de Clover, bem, é pra testar o nível mágico de vocês. E em pensamento, enquanto ela começava a contar, ela só conseguia pensar que tudo isso, esse modo de agir da rainha, era o que fazia dela muito fofa. Nesse momento então o espírito da água fica séria novamente. Ela começa a dizer que pra derrotar o demônio que amaldiçoou Rolopética, o demônio Megícula, eles precisam de cavaleiros com esse poder. Pelo que entende, isso é algo que os dois reinos têm em comum. O povo do reino de Clover e o povo do reino de Hearth, os dois. E nesse momento então ela para de falar e fica em silêncio. E o Asta começa a perguntar: o quê? O que está acontecendo aqui? Nesse instante então a rainha vira as costas e começa a dizer: eu esqueci de aguar as plantas, eu preciso sair daqui rapidinho, eu já volto. Ela sai correndo do nada, deixando aquele maior suspense ali. Nesse momento Asta fica ali com os olhos brilhando, dizendo: nossa, a gente tava no meio de uma conversa importante. Pelo menos eu achava que era. O que tá acontecendo? E a Sekiria começa a dizer que não tem problema mesmo uma menina assim ser a rainha de um país inteiro e mandar em tudo ali. Nesse momento então a gente percebe que ela tinha corrido pra pegar o seu grimório, e então a gente vê ela executando a sua magia. Do nada vários espelhos de cristais de água, tudo havia se formado ali. Todo aquele local havia escurecido e eles haviam ficado em uma zona completamente misteriosa, cercada por água e várias telas de tudo que estava acontecendo no reino inteiro. Toda a Hearth estava passando diante dos olhos daquele pessoal. E bem, aquela era a magia da rainha. Ela então começa a executar a sua magia e diz: prontinho, a aguinha já tá regada as plantas. Ela também fica bem feliz dizendo: nossa, o Zulute e os seus amigos estão muito bem hoje, não é? Ela também começa a observar outras crianças e começa a gritar para que eles não corram muito, porque era bem perigoso. Ela também observava dali que a tosse do tio Kakaraza havia melhorado e isso era muito bom. Não só isso, como as frutas de Totoro estavam crescendo bastante e isso deixava ela feliz. Daquele local ela conseguia ver e controlar todo o reino de Hearth. Com aquela sua magia misteriosa, ela era capaz de controlar toda a água livremente, e não só isso. Ela estava processando informações vindas de todo o reino de uma vez só, como se não fossem nada. Ela estava observando todo aquele local de uma só vez, de maneira onisciente. Nesse instante, o Asta nota que ela estava aguando umas plantinhas, mas na verdade não eram umas plantinhas, na verdade era uma floresta inteira. E ele fica completamente chocado, afinal ele estava criando água para fazer tudo isso sozinha, naquele instante, do nada. Nesse momento todo mundo percebe a sua calma, ela fazendo tudo isso sozinha. A serenidade dela, o seu calor envolve todos com um otimismo delicado que jamais comete um erro. Essa é a rainha do reino de Hearth. Ela possuía um grande poder e uma grande responsabilidade, mas tudo isso parecia algo fácil para ela. Nesse momento vemos o espírito da água novamente chegando até ela e dizendo: vamos lá, Rolopética, recomponha-se e vai colocar algumas sopas porque a gente tem visita. Então, enquanto a rainha estava indo lá, bem, o espírito da água começa a fazer mais revelações sobre ela. A nossa rainha atual do reino de Hearth havia dado maior parte dos poderes da rainha passada, aquela que era a harmoniosa e linda divindade guardiã do reino de Hearth, a feiticeira onisciente. Então ela agora é uma existência insubstituível. Simplesmente ninguém pode deixar que alguém como ela seja perdida graças à maldição de um demônio. Todo mundo tem que fazer o possível pra a salvar. Nesse instante a gente estava vendo agora Rolopética vestida com seus trajes de rainha e naquele momento, bem, ela estava esbanjando um grande poder. Ela estava rodeada de água e esbanjando muita calma enquanto demonstrava seu poder com uma tranquilidade tremenda. Nesse instante a
gente via novamente o espírito da água mexendo com ela, dizendo: olha como você fica linda usando suas roupas de rainha. E a Rolopética completamente furiosa, dizendo: ah, eu não consigo me mexer direito com isso, por que eu tenho que ficar assim? Nesse instante, praticamente as duas estavam brigando e a gente só viu uma grande bolha de água rodeando elas. Então, todos começam a falar novamente sobre a maldição. Primeiro, Sekirei e Asta se perguntam se o comportamento da rainha vinha graças a essa maldição, mas o espírito diz que não, ela sempre foi assim. A questão é que um maldito demônio havia amaldiçoado sua querida Rolopética, e aquilo pro espírito da água era imperdoável. O demônio Megícola que está vivendo nessas terras. Nesse instante, então, a gente muda novamente de cenário. A gente vai pra um outro reino, dessa vez Diamond. A gente começa a observar aquele local e depois percebe que tinha alguns membros de Clover ali. Vimos de longe, eles estavam ali observando Vanessa, Magna e Luke. E eles estavam dizendo que tinham que ter ido até aquele local, até o reino de Diamond, pra dar uma olhada. Só que algo muito estranho havia acontecido ali. Nesse instante, a gente vê todo o exército de Diamond caído ali, inclusive aqueles que possuíam um nível de capitão. Todos eles haviam sido derrotados aparentemente por uma só pessoa. Um homem que estava parado frente a todos eles caído. Ele estava ali, tranquilo, sem nenhum ferimento. Simplesmente observando toda a destruição que havia acabado de causar e todas aquelas pessoas caídas em sua volta. Todos esses soldados do reino de Herst foram derrotados por um só cara. Magna, observando aquilo, começa a dizer que ali, no meio daqueles cavaleiros, existiam pessoas com nível de capitão e mesmo assim todos eles caíram. E o Luke tava dando uma risada, só que agora tava num tom bem diferente. A Vanessa mesmo se assusta, dizendo: cara, não me assusta assim com essa sua risada, tá mais assustadora que o normal. E é então que o Luke começa a dizer: ele tava suando frio e por mais que ele odiasse admitir isso, esta foi a primeira vez que ele se sentia assim. Ele realmente não quer lutar contra aquele homem. Pela primeira vez ele ficou com medo de uma luta. Uma nova ameaça havia surgido ali. Um homem do reino de Spades, aquele que possuía um poder incrível demoníaco. E agora, nesse momento, bem, o capítulo acabou chegando ao fim. E a gente, pra saber tudo que vai rolar, tem que esperar o próximo, o capítulo 228. Eu espero muito que vocês tenham curtido a review de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!